Este é o telejornal do PDT com as principais notícias do nosso partido. Os CIEPs de Brizola, Darcy e Oscar Niemeyer agora são patrimônio do povo do Rio de Janeiro. O projeto do vereador Leonel Brizola Neto vira lei. Os 97 CIEPs do município do Rio de Janeiro estão preservados e só podem ser utilizados para fins educacionais. A nova lei sancionada garante o tombamento dos CIEPs por seu valor histórico, urbanístico e social. Fica proibida a construção ou demolição de qualquer edificação que altere a fachada dos prédios. Somente poderão ser feitas adaptações internas em caso de necessidade de modernização tecnológica. Brizola sempre disse que a educação é o caminho para a transformação da sociedade brasileira. Por acreditar nisso, quando foi governador do Rio, investiu quase 50% do orçamento estadual em um grande programa de educação. São mais de 500 CIEPs espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma planta do deserto. Viu? Quantas vezes dizem, morreu, não adianta mais, isso aí está morto. Compreendeu? Há 30 anos já diziam assim, há 35, 40, compreendeu? E dali um pouco, aquela planta do deserto, veio com umas gotas de orvalho, não digo já uma garoa, uma chuva, não é verdade? Reverdece bem. Agora mesmo eu me sinto na plenitude da minha atividade. Me considero um homem moderno e eu justamente defendo a prioridade que é a questão mais moderna, mais importante, que é o do conhecimento. Não há povo em condições no futuro de competir se não tiver conhecimento, e é neste país quem mais defende, aliás, quem mais realizou no campo da educação. Foi este que você perguntou, chamado Leonel Brizola. Planta do deserto é aquela que, como quando vem a enchente, compreendeu? Que inunda tudo e carrega, arrasta tudo, a mim não me leva. Embora eu sinta o efeito daquela, compreendeu? Avalanche, eu tenho raiz profunda que não me leva. Eu me considero um brasileiro, compreendeu? Autóctone, compreendeu? Eu me sinto um brasileiro entre os brasileiros. Líderes da Câmara marcam votação da proposta de emenda constitucional que cria o piso salarial de policiais civis e militares e bombeiros para amanhã, 15 de junho. As PECs que serão votadas pelo PDT é essa PEC 300, que já começou a votação e que nós temos que dar uma saída para ela. Aí tem as 40 horas semanais, tem a do trabalho escravo, e tem outras PECs que também que é de interesse do PDT, a dos delegados, a do sistema penitenciário, a dos cartorários. Enfim, nós temos uma série de reivindicações, mas o que eu percebo é que não está tendo essa boa vontade por parte dos demais líderes em votarem esse número de PEC. E aí nós estamos tocando sempre uma reunião para outra, acaba não definindo, né? Há uma pressão muito grande já das pessoas em função dessas PECs que não estão sendo votadas, mas pelo menos hoje houve um avanço. Marcou para o dia 15 que vai votar a PEC 300. Votando a PEC 300, que é essa que nós já começamos a votação, daí sim acho que abre para a gente poder ter a possibilidade de votar outras PECs de nosso interesse. Agora fica certo isso, que para votar PEC tem que ser até o dia 17 de julho, que é quando nós entramos em recesso. Porque depois disso, eu não acredito que nós teremos um quórum qualificado no segundo semestre, quando já começa o processo eleitoral. Aí vai ter dificuldade para que cada matéria dessa tenha 308 votos favoráveis. Aí acaba complicando a aprovação de cada PEC disso, e aí talvez vai ter que jogar só para depois das eleições. Na madrugada de quinta-feira, o Senado aprovou o modelo de partilha e o fundo social do pré-sal. Também foi aprovada a emenda que trata da divisão dos royalties. O valor arrecadado deve ser dividido igualmente entre todos os estados e municípios. Para não prejudicar os estados produtores, que já ganham mais para compensar os impactos da exploração, a União deve ressarcir os estados com sua parte nos royalties. Senadores aliados acreditam no veto do presidente Lula, mas o próximo passo é a volta da matéria à Câmara para apreciação dos deputados. Estranhamente, o que se revela nas primeiras notícias é que havia um pacto de não se tocar em royalty e em partilha até que passassem as eleições. Eu estranho, se isso for verdade, claro, eu estranho esse tipo de articulação e de combinação. Porque isso é querer atravessar o período eleitoral sem revelar as suas próprias convicções, sem revelar seus pensamentos ao povo. É uma espécie de estelionato, então, que estava sendo tramado. O povo tem direito à verdade eleitoral. E a verdade eleitoral
começa com as informações que ele recebe, com as informações verdadeiras sobre a atuação, sobre a militância, sobre as opiniões, palavras, votos dos seus representantes, ou dos representantes dos estados, no caso dos senadores. Alguma coisa deu errado lá. E, senhoras e senhores deputados, pelo que eu percebo, o que se queria realmente era não votar a mudança de concessão para partilha. Quando se colocou no projeto, por uma emenda, ou por um destaque a uma emenda, a questão da partilha, aí veio a emenda dos royalties, como uma espécie de vingança. E uma vingança que recai sobre os estados produtores, sim. Essa história de dizer que há compensações para os estados produtores não devem aceitar a esmola da compensação. Os estados produtores têm que exigir o direito que a Constituição lhes assegura. Não é uma questão de benesse governamental ou de gentileza de titulares de mandato. É uma questão de se cumprir o que manda a Carta Magna do país, ou dizer ao povo que aqui se vive uma farsa democrática, que aqui não existe federação, não existe segurança jurídica, aqui não existe contratos. O que é isso? O que é isso? Contra essa farsa nós estaremos alertas. Não é a primeira demonstração. Temos visto aqui as questões de algumas votações que não prosperam depois de iniciadas, como a PEC 300. Outro dia tivemos aqui uma discussão sobre servidores públicos. Essas galerias estavam lotadas. Senhor presidente, eu peço para concluir apenas, estavam lotadas e nós aqui vimos a frustração de não votar aquilo que mobilizava tantas pessoas, porque as emendas tiveram que ser pura e simplesmente retiradas, os destaques tiveram que ser retirados, ou porque senão não haveria votação da matéria principal. Essa questão democrática tem que ser vista também na votação do pré-sal. Eu acredito que nós vamos viver momentos ricos, de certa maneira, para o debate, agora, que serão antecedidos por momentos de grave apreensão, mas fiquem certos no Rio de Janeiro que não faltarão aqueles que lutarão por esse equilíbrio federativo, pelo respeito às regras, às normas constitucionais e ao direito adquirido. Obrigado.